Amém, minha gente? Vamos aqui de Palavra de Jesus, livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo a partir do 39. Eu quis esclarecer aquilo ali no início do vídeo, porque hoje me disseram assim: você que está aí pregando a palavra de Deus, que se diz cristã, você tem que dar o exemplo, né? Você tem que mostrar que você realmente serve a Jesus. E quando me foi jogada essa palavra, eu fiquei por um momento querendo me entristecer. E muito rapidamente o Espírito Santo de Deus veio e falou no meu coração: você já passou dessa fase. Eu disse não, ele disse não, você já passou dessa fase. Você já está sendo preparada há muito tempo, você não está mais nessa fase do jogo, né? Você já alcançou o nível de entendimento e de maturidade espiritual da qual eu preciso que você tenha para você desenvolver aquilo que eu tenho através da tua vida. E logo o Espírito Santo, ele acalmou o meu coração. E eu louvo a Deus por isso. Porque todas as vezes que me acontece algo que me entristece, e me acontece com muita frequência, eu paro, eu penso, eu analiso aquilo ali, e muito rapidamente o Espírito Santo de Deus vem, me dá umas bufetadas, me corrige, e eu volto ao estado que não que seja o que eu quero, mas que Deus espera de mim. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: quando o nosso Senhor Jesus ele estava no nível de dor, no nível de sofrimento muito grande, que ele sabia que estava perto de chegar o seu momento de ser crucificado. Aqui a palavra de Deus vai nos falar a partir do versículo 36, quando o nosso Senhor Jesus chamou os seus discípulos para ir até com ele ao Getsêmani fazer uma oração. Ali a Bíblia diz que os seus discípulos dormiram e Jesus ficou orando. E ele foi questionar os seus discípulos: eu chamei vocês para ir comigo, eu amo essa passagem, minha gente, e vocês dormiram, né? Eles dormiram porque aquele momento era um momento que Jesus deveria passar sozinho. E aqui a palavra de Deus vai nos dizer a partir do 39 que Jesus, diante da sua angústia, ele clamou a Deus dizendo: se possível. E esse se possível é magnífico. O Espírito Santo me trouxe essa palavra e eu fiquei maravilhada, porque o nosso Senhor Jesus, sendo Deus e sendo santo, mas nesse tempo, vivendo como homem, ele sabia da missão que ele veio desenvolver e que ele deveria desenvolver isso com muita precisão, com muita maestria. Ele se colocou diante do Pai como filho, como submisso a Deus, e disse: se possível, não é porque eu quero que tu faça a minha vontade, mas eu gostaria tanto de não estar passando por essa dor, de não estar passando por esse sofrimento. E o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, quando nosso Senhor Jesus disse assim: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, louvado seja Deus. O nosso Senhor Jesus estava dizendo ao Pai e hoje está dizendo a mim e a você: eu quero que hoje vocês vivam uma vida satisfeita e alegre, porque lá na cruz, eu falei ao meu Pai que se fosse possível, Ele tirasse de mim esse sofrimento. Mas não foi possível e eu passei por aquele sofrimento, eu passei por aquela dor, eu passei por aquele momento de angústia e de tormento para dar a vocês a vida que vocês têm hoje. Não pense vocês, assim nos fala o nosso Senhor nesse dia, não pense vocês que aquela morte de cruz, que aquele sangue que escorreu, aleluia, glórias a Deus, que aquele momento que eu passei, eu gostei de ter passado. Porque foi de muita dor, foi de muito sofrimento, mas eu sabia que eu precisava desenvolver aquilo ali e que eu precisava passar por aquilo ali.
E essa palavra hoje vai de encontro a todos vocês, ou a todos nós, que tem um ministério, seja ele de que natureza for, que você tem ciência e que você tem consciência de que é algo de Deus para você desenvolver, para você fazer. Fica aqui essa mensagem para você. Não vai ser possível, assim te diz o Senhor. Não vai ser possível mais você retroceder. Daqui é para frente que se anda. Assim nos fala o Espírito Santo de Deus nesse dia. Não tem como você voltar lá para trás e dizer: Senhor, olha, eu não sei, mas eu acho que eu quero abrir mão disso aqui, eu acho que eu quero abrir mão desse chamado, eu acho que eu quero abrir mão desse ministério, tá puxado, tá pesado, estão me criticando, estão me julgando, estão dizendo mil e uma coisas ao meu respeito. O Espírito Santo de Deus manda te dizer o seguinte nesse dia: não é possível. Eu te chamei, eu te capacitei. Agora eu preciso de você para desenvolver a obra que eu tenho com você e através de você. Porque veja bem, aleluia, glórias a Deus. Não existe só uma obra que Deus quer desenvolver através de nós, assim nos fala o Espírito Santo de Deus nessa hora, mas existe uma obra que Deus quer desenvolver em nós, para só então ele desenvolver a obra através de nós. Porque somente quando eu entendo da obra, somente quando a obra é desenvolvida dentro de mim, eu estou habilitado, capacitado, apto para desenvolver a obra do lado de fora. Assim diz o Senhor para mim e para você nesse dia. Não adianta nós dizermos a Deus que nós estamos prontos, que nós estamos preparados, se a obra ainda não me envolveu. Assim nos diz o Senhor nessa hora. Eu preciso novamente, eu preciso ser envolvido pela obra, com a obra, para que só assim eu desenvolva a obra de Deus como Ele quer que seja. Amém? Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor. Receba a palavra de Deus no teu coração. Nessa hora eu estou tremendo, minha gente. Receba a palavra de Deus nessa hora no teu coração. Não é sobre fazer a obra, é sobre primeiro nós deixarmos Deus fazer a obra em nós, para que só assim nós estejamos aptos para irmos fazer, desenvolver a obra de Deus. Fiquem todos com Deus, amém?